Uma ótima terça-feira para todo mundo, para você que começa mais um dia muito bem informado sobre Fluminense comigo aqui no canal do Lessa. Se é terça-feira, amanhã é dia de decisão, é dia de confirmar, se Deus quiser, essa vaga na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil, esse calendário maluco, essa loucura, essa sequência pesadíssima de jogos. Amanhã o Fluminense tem mais um grande desafio. Depois de quebrar finalmente essa sequência negativa de derrotas no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer na Copa do Brasil, ganhou do Grêmio. Espero que a gente tenha 100% de aproveitamento nesse mini campeonato gaúcho que o Fluminense está disputando. O técnico Renato Gaúcho, logo mais, no CT Carlos Sachiri, vai finalizar a preparação para a partida desta quarta e aí a gente vai ter uma noção do time que ele vai mandar a campo, sem Thiago Silva, como sabemos, né? Infelizmente, ontem tivemos a confirmação da lesão do Thiago Silva, vai ficar fora por pelo menos um mês, né? Trouxe essa informação ontem aqui para vocês. E agora o Fluminense vai em busca de um substituto. Vou trazer os detalhes aqui, porque a gente vai falar de reforços e também de uma outra situação que envolve o Riquelme, que tem muita gente querendo saber o que realmente está acontecendo, e eu vou explicar aqui neste vídeo. Mas ainda falando sobre o time, não é só o Thiago Silva, né? O Fluminense não tem seus dois laterais, o Guga vem jogando improvisado ali pela esquerda, o Fuentes tem uma lesão muscular e o René tem chance de voltar? Tem, mas a gente vai ter que esperar o treino de hoje para sabermos se realmente ele vai ter condições de trabalhar normalmente. Se o René conseguir treinar sem dor, é bem possível que ele seja pelo menos relacionado. Tá? Se vai começar o jogo ou não, aí vai depender de uma avaliação da comissão técnica do Renato. Mas ainda existe uma esperança com o René. Né? Lembrando que o Fluminense também não tem o Soteldo, outro que está fora devido a uma lesão muscular. Então essa atividade, a última antes do confronto, vai definir o time. Provavelmente, hoje eu diria que o Renato vai voltar para o esquema com 3 volantes. E para mim é a opção correta, principalmente porque agora a gente não tem Thiago Silva, teremos uma zaga com Manuel Freitas, né? Então é necessário ter uma proteção, em tese pelo menos, ser uma proteção melhor ali. O time jogou bem assim com 3 volantes, é uma formação que acabou dando certo em muitos jogos e acho que o Renato vai repetir. E aí, enfim, no ataque tem sempre aquela dúvida ali, porque o melhor é sempre quem está no banco, mas nesse caso especificamente também entraria com o Canóbio para esse jogo, né? Pensando também numa recomposição defensiva melhor e claro, né, sem ficar lá atrás só se defendendo, mas se defender melhor e quando tiver a bola tentar agredir o Internacional, né? A responsabilidade, o peso vai ser muito maior em cima deles porque precisam correr atrás do resultado. E outro jogador que está voltando também é o Otávio, o volante Otávio, lembra dele? Ele, infelizmente, rompeu o tendão de Aquiles do pé direito e é uma recuperação, mais uma recuperação impressionante do departamento médico do Fluminense. É um negócio realmente incrível o trabalho que faz o Filé, o seu departamento de fisioterapia, o departamento médico do Fluminense e, claro, o esforço do próprio jogador, né? A dedicação, o empenho, tudo que o Otávio demonstrou nesse período de recuperação realmente chamou a atenção de todo mundo internamente. A forma como ele foi extremamente intenso nesse período, sem baixar a cabeça, sem desistir. Foi um momento muito difícil para ele, porque ele foi fora da Copa do Mundo, que obviamente é um sonho para qualquer jogador. Então não foi fácil, mas o Otávio foi realmente um exemplo durante todo esse trabalho de recuperação que não é fácil, é uma lesão muito complicada. Tanto é que muita gente, quando ele se lesiona, achava que ele não voltaria mais esse ano. E se voltasse, seria na reta final da temporada. A gente está em agosto e ontem ele foi liberado para treinar com os demais companheiros. No início de agosto. O Otávio se machucou em março. É um negócio, assim, assustador. Ele machucou o tendão de Aquiles quando estava no Olympique de Marseille, só que foi na outra perna esquerda. Ele machucou em janeiro, ele só foi voltar no segundo semestre, já mais para o final do ano. Só para vocês terem uma noção, a dimensão do trabalho que faz o Fluminense e do nível de entrega que o Otávio teve que ter para
voltar agora, começar a treinar. Claro que agora é uma outra etapa, é a transição, está treinando com o grupo, vai intensificar essas atividades, vai precisar de tempo para recuperar ritmo e até ficar à disposição do Renato novamente, mas o Fluminense vem jogando com 3 volantes muitas vezes e é sim muito importante o Otávio voltar. Ele teve pouco tempo para mostrar serviço, chegou a fazer bons jogos, outros jogos ruins, então foi muito pouco tempo para tirar qualquer conclusão definitiva em relação a esse jogador. Tá? Aos poucos ele vai voltar e aí a utilização dele vai depender muito do técnico Renato Gaúcho. De qualquer forma, é uma boa notícia, pensando na recuperação de um atleta, uma lesão tão grave, ainda mais quando acontece desse jeito, chama a atenção e realmente é um negócio muito bacana. Tá? Já ia esquecendo aqui, esquece não, galera, você que está aí, já está assistindo, deixa aí o like, tá? Não custa nada, deixa o like aqui embaixo, ajuda demais a gente, só pode deixar seu comentário também. E verifique se você está inscrito, se você está conhecendo aqui o canal pela primeira vez. Aqui todos os dias notícias do Fluminense em primeira mão, bastidores, apuração, enfim, tudo sobre o Fluminense você encontra aqui no canal do Lessa. Então dá essa moral aí, se inscreva e compartilhe também os conteúdos, né? É importante você compartilhar nos seus grupos, nas redes sociais, enfim, onde você estiver. Vamos falar um pouquinho agora, sair dessa questão do time e falar de mercado. Com essa lesão do Thiago Silva e também o Ignacio já estava lesionado, parece que finalmente a diretoria do Fluminense vai atender as minhas preces. Zagueiro! Zagueiro! Já virou uma brincadeira nessas últimas transmissões, porque desde dezembro, janeiro, eu venho falando o Fluminense precisa de mais um zagueiro. O Fluminense tem que contratar mais um zagueiro e acho que foi um erro de planejamento isso não ter sido prioridade antes. Porque era evidente, ainda mais com o Thiago Santos não sendo utilizado como zagueiro, o Fluminense estava com 4 jogadores, isso é muito pouco, gente. E tá aí o resultado agora, machucaram 2, você pode ter um suspenso e aí vai ter que recorrer ao moleque da base desesperado aí, sem nem ter sido testado. Enfim, o Davi Schunit jogou o Campeonato Carioca, não teve oportunidades depois, é claro que poderia recorrer a isso, ou numa situação extrema o Thiago jogar de zagueiro, mas quando você não tem o Thiago Santos, até porque os outros jogadores não são unanimidades. Eles podem e vão oscilar ao longo da temporada. Todos eles. Manuel, que estava sem ritmo, Freitas, Ignacio. Então precisava de mais um cara. Para mim sempre precisou, sempre deveria ter sido uma prioridade, não foi. E aí eu acho que é um erro. Mas enfim, agora a diretoria vai tentar consertar isso e está em busca atrás de um jogador para essa posição. O Fluminense... A informação que eu tenho é que o Fluminense já abriu contatos e iniciou conversas internas e externas. Os nomes já foram nomes de possíveis reforços já foram levantados e o clube está no mercado para buscar um jogador para esta posição. Tá? O que é importante destacar para vocês, é claro que ainda não tem um nome, mas é importante destacar para vocês. Essa possível chegada não altera a situação do Nino. E qual a situação do Nino? Ele pode vir, se conseguir essa liberação lá, e se isso acontecer, viria mesmo com a chegada de um outro zagueiro. Tá? Então é importante destacar isso. É mais um nome que o Fluminense vai buscar no mercado, mais uma posição, na verdade. Centroavante, já sabemos, um atacante de lado, um meia, um zagueiro, então aumenta um pouquinho essa lista de reforços. Já estamos aí no início de agosto, tem até sexta-feira para inscrever esses jogadores para a Sul-Americana, senão nesta fase não poderão ser inscritos. A janela vai até o início de setembro, mas sabemos, dia 2 de setembro, sabemos que o Fluminense precisa urgentemente desse reforço. Então, a diretoria do Fluminense precisa agir de fato rapidamente para tentar fechar essas contratações, mas certamente ao longo dessa semana, nesses próximos dias, talvez hoje, já teremos finalmente novidades mais concretas em relação a isso. Eu vou trazer mais informações sobre essa questão de reforço para vocês no próximo vídeo, tá? Porque eu quero tratar de um outro assunto aqui, que também é do interesse do torcedor. Tem muita gente preocupada com a situação do Riquelme, porque o Riquelme não renovou o contrato com o Fluminense. Já falamos disso aqui recentemente, mas eu vou trazer algumas informações, detalhes de bastidores que eu consegui apurar. Recapitulando aqui a história, né? O Riquelme assinou um contrato com o Fluminense de 5 anos, até 2028, mas isso antes de completar 18 anos de idade.
Ele assinou esse contrato em 23. A legislação brasileira permite que um clube assine contrato com menor, vínculo com menor de idade, por 5 temporadas. A FIFA, no entanto, que é quem manda no futebol a nível mundial, não reconhece esse contrato de 5 anos. A FIFA permite, para menores de idade, um contrato de até 3 anos. E aí que entra o perigo e toda essa incerteza em relação a essa situação. Isso quer dizer que, para o exterior, o contrato do Riquelme vale até março do ano que vem. Né? Então, em breve, em tese, ele poderia assinar um pré-contrato e sair do clube. É simples isso? Não é simples. Então, esse é o primeiro passo. Aliás, é o primeiro tópico que eu vou trazer para vocês em relação a isso. Para ele sair dessa forma, em litígio, daria, assim, geraria um desgaste enorme entre clube, jogador, staff. Isso iria parar na FIFA, julgamento, o jogador vai ficar parado, vai ficar afastado. Isso não é bom para ninguém, principalmente para ele como atleta. Representa um risco enorme no momento crucial de transição da base para o profissional. Eles não vão optar, creio eu, que o Riquelme, o staff dele, eles não iriam por esse caminho. E o Fluminense internamente também está tranquilo em relação a essa possibilidade. Conversei com mais uma pessoa dentro do clube e todos estão muito tranquilos em relação a isso, porque para o Fluminense o Riquelme tem um contrato de 5 anos. Ah, mas por que então o Isaac renovou, o Arthur na época renovou, que inclusive é do André Cury também, o Arthur, por que os outros renovaram? É um movimento que o Fluminense faz, obviamente é um movimento de praxe, é uma medida que o clube adota para ter uma segurança jurídica maior. Então o cara faz 18 anos, o clube chega lá, uma promessa, propõe a renovação e estende esse vínculo para ter uma segurança total e completa da situação e dá um aumento ao jogador também. É padrão dessa gestão do Fluminense, para se precaver. Isso não significa que há um desespero quando tal situação não ocorre. Porque se o Riquelme entra esse ano, começa a jogar bem esse ano, e ano que vem já inicia o ano arrebentando, alguém tem alguma dúvida que ele vai ser vendido? Vai acabar sendo vendido. E, de novo, para o Fluminense ele tem um contrato de 5 anos. Se ele quiser romper de maneira litigiosa, ia ser uma quizumba danada que não vai fazer bem para ninguém. Então esse é o primeiro ponto. Né? O Fluminense já fez uma proposta de renovação contratual, lá atrás, na verdade, né? Quando o Riquelme ele tinha 16, 17, 18 anos mais ou menos. Ele já tinha informado isso bem antes, mais ou menos por aí. Tá? Então, a tendência agora é, obviamente, reforçar isso, essa questão. Provavelmente. Então, o Fluminense fez essa proposta de renovação contratual ao Riquelme lá antes da Copa do Mundo. O Fluminense fez uma oferta para ele ali e cobrou depois uma resposta do agente André Cury, uma resposta sobre essa proposta. E aí isso ficou para depois da Copa do Mundo. Essa resposta, essa contraproposta, que certamente vai chegar, não foi feita ainda. Tá? E é fato que o André Cury, assim como fez na situação do Cauã Elias, vai querer enfiar a faca no Fluminense. Ele trabalha dessa forma. Né? O empresário está buscando o melhor para ele, para o atleta, e é isso. Vai acontecer. E aí, assim como no caso do Cauã Elias, o Fluminense vai ter que rebolar ali para aceitar o que eles vão pedir, talvez conseguindo se resguardar de uma forma ou outra, mas se quiser renovar o contrato... Gente, assim, sendo bem honesto, todo mundo sabe disso. Os clubes ficam na mão desses caras. No momento, o Fluminense tem um contrato com o Riquelme. Para ele renovar, depende deles. Não depende só do Fluminense. Então, os caras têm que aceitar. E eles vão impor condições e vão pedir grana. Vai pedir aumento, vai pedir luvas. E aí, como foi? Só que no caso do Cauã Elias, deu tudo certo, porque o Cauã Elias renova o contrato, tem um grande aumento. Né? O Fluminense cede ali muita coisa, mas ele vai e performa e faz gol e é decisivo para livrar o time da Série B e é vendido por
17 milhões de euros mais 2, é um futuro maravilhoso, valeu muito a pena. Se espera que com o Riquelme também aconteça isso, mas como tudo no futebol, não há garantia. Se vai dar certo, se ele vai dar esse retorno técnico e financeiro que se espera. Tem tudo para isso? Tem tudo para isso. Mas sempre é um risco que o clube tem que correr, não tem o que fazer. O que precisa mudar, e isso dentro dessas conversas e apurações que eu tive, o Fluminense falou durante a Copa do Mundo, falou com a FIFA, conversou com a FIFA, fez um pedido para que a FIFA reveja essa legislação, essa lei. Porque os clubes estão perdendo jogadores e quando não perdem, com 18 anos, quando não perdem, são obrigados a dar um aumento absurdo, fora da realidade às vezes, para esses garotos que nem profissional, mal no profissional chegaram. Gente, que moleque de 18 anos tem maturidade para ganhar 300 mil por mês? Tem jogador de base aí, não no Fluminense, em outros clubes ganhando isso. E isso aí é destruição. Isso é destruição. Porque não tem jeito. O cara vai se colocar num pedestal, numa vaidade. Eles acabam achando que é melhor que todo mundo. E que é isso e pronto, acabou. São ricos antes mesmo de se consolidarem no profissional. Então isso pode acabar com muitos jogadores. E o clube, de novo, o clube fica na mão desses caras. Se não ceder, o cara não renova, depois assina pré-contrato, sai, o torcedor vai querer matar com razão, e é isso. Aí você vê um moleque de 18 anos ganhando 100, 150, 200 mil, sem ter feito 3 gols no profissional. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a situação do Riquelme, resumindo, em relação a essa negociação, o Fluminense aguarda uma resposta da gente com a contraproposta para caminhar com a negociação. E assim, tudo indica que ele vai renovar, tá? O Riquelme é um garoto bem visto internamente e tudo indica que ele vai renovar o contrato, que não vai ter problema quanto a isso, vai ter uma negociação, uma queda de braço, normal, como sempre, mas que essa renovação vai acontecer, que o Fluminense não vê a menor chance de perder o Riquelme agora, que não vê essa ameaça de o contrato de 3 anos, assinar para contrato, sair na justiça, que eles não vão por esse caminho e que no fim das contas vai dar tudo certo em relação a isso. Tá? Então é o que eu posso dizer para vocês. Para o Fluminense, o Riquelme tem um contrato de 5 anos, mesmo sabendo dessa situação na FIFA. Esse é o ponto. Agora, é um jogador que precisa amadurecer. Foi chamada a atenção, para mim, corretamente do Renato Gaúcho, depois pela forma como ele entrou contra o Grêmio. O Riquelme não voltou ainda bem de lesão, tem que ter sequência, óbvio, mas ele precisa entender, e aí é necessário separar as coisas, né? O jogador, ele tende a ser mais, eu acho ele muito individualista, mas isso provavelmente faz parte da personalidade dele como jogador, e isso tem que ser respeitado. Né? Um jogador habilidoso, categoria, ele vai ser um cara que vai para cima, vai prender mais a bola, vai arriscar mais o drible. É natural, isso tem que ser preservado por qualquer treinador. Tem que ser estimulado, na verdade. Mas tem que ser algo produtivo. E quando você se propõe a prender mais a bola, a driblar, a ir para cima, em vez de tocar para o companheiro, que é uma jogada mais fácil, quer ir para cima no marcador para definir a jogada, você tem que se garantir. Né? Citando um exemplo, obviamente, extremo aqui, que é o do Neymar com 15, 16 anos, ele não tocava a bola para ninguém, mas ele resolvia. E você vai ter outros jogadores ao longo da história aí, que, enfim, você vai pegar grandes exemplos aí de atleta que, desde o início, o cara pega a bola e resolve, define. O Riquelme, a questão não é pisar em cima da bola. A questão é pisar em cima da bola e ter um objetivo. Para mim, o Riquelme entrou nesse jogo contra o Grêmio para fazer graça. Ele não tinha ali... Não foram dribles que realmente levaram ele a ficar mais perto de uma finalização, de uma assistência. Né? Ele tem uma dificuldade de concluir as jogadas. Seja com um passe, uma assistência, ou seja com uma finalização. Por mais que eu não acerte, por mais que eu não faça o gol. Mas concluir as jogadas. O Riquelme não está conseguindo concluir as jogadas. E aí vai ser cobrado pelo treinador. E depois vai acabar sendo... Porque... não aconteceu nada, mas se ele perde uma bola daquela contra o Grêmio e ele num contra-ataque dá um azar de levar um gol, e aí como fica? E o Renato certamente pensa nisso também. É óbvio que o Renato faz isso para chamar a atenção do garoto,
para mostrar a ele o que é certo, para colocar os pés no chão, para colocar os pés dele no chão. E tá certo, Renato. Tá certo, Renato. Eu serei sempre a favor da ousadia, do drible, mas com objetivo, né? E para fazer isso tem que se garantir. Senão não adianta. Você pode ser bom driblador, você pode ter boas intenções, você pode ter muita habilidade, mas você tem que resolver quando você parte por esse lado da individualidade. Saber preservar o que o atleta tem de bom, mas desenvolver o senso coletivo também é importantíssimo, pensando a carreira como um todo, né? Enfim, tomara que o Ricardo possa amadurecer bastante e que em breve, creio, a gente vai ter uma atualização em relação a essa negociação, com ele assinando esse novo contrato, dando uma garantia maior para o Fluminense e recebendo o aumento que irá receber com toda certeza. Fechou, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal. Qualquer novidade, como sempre, vou trazer para vocês em breve. Vai ter vídeo hoje ainda sobre reforços aqui, tá? Tamo junto, valeu!